Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre os queridinhos probióticos, mas vai ser um pouquinho polêmico, porque eu sei que é o favorito de várias pessoas. E o tema do vídeo de hoje é quando não usar probióticos. Bora lá? Bom, Nutri, eu aposto aqui com você que você gosta de prescrever probióticos na sua prática clínica, principalmente naqueles pacientes que têm sinais e sintomas gastrointestinais. Coloca aqui para mim se você já prescreveu probióticos para eu saber se você está prescrevendo. Lembrando, gente, que aqui não é a crítica sobre a conduta de ninguém. Cada um tem a sua conduta profissional, cada um está atendendo o paciente. Eu não posso estar falando sobre a sua conduta de acordo com o atendimento que você está tendo. Eu não estou atendendo aquele paciente. Mas existem algumas situações onde a gente tem que ter um pouco de cautela com o uso dos probióticos, né? Eu já coloquei aqui, né, compartilhei com vocês uma vivência minha de 3 casos onde eu apliquei probiótico. Na época não tinha sequenciamento da microbiota intestinal para me auxiliar, era tudo às cegas. E eu tive efeitos colaterais gravíssimos, eu não sabia o que fazer, eu não tinha lido informações sobre e eu fiquei totalmente perdida. Então, o intuito desse vídeo é de justamente informar para que você esteja preparado para tudo o que possa acontecer nos seus atendimentos e saber como contornar essas situações rapidamente. Eu vou deixar esse vídeo que eu comentei aqui para vocês, então depois que terminar esse vídeo você já vai lá assistir para você entender o que aconteceu detalhadamente com esses pacientes, o que eu fiz e o pânico que eu tive naquele momento, que acontece principalmente quando a gente está iniciando em algo novo, né? Bom, falar que probióticos são proibidos em alguma situação é muita ousadia da minha parte, mas eu preciso ser sincero com você. Os probióticos, eles são muito queridinhos. As pessoas amam, botam ali no pedestal. Ele é um favorito quando a gente fala de suplementos com foco em saúde da microbiota intestinal. Eu não entendo por que essa adoração tão grande. A gente tem outros suplementos muito mais efetivos, né, em termos de estudos científicos mostrando resultados. A própria dieta, ela tem resultados incríveis sobre a microbiota e muitas vezes ela é esquecida para dar espaço para um suplemento que ainda existem muitas dúvidas, lacunas e obscuridades quando o assunto é probiótico. É um tema difícil da gente entender e que, né, no futuro a gente vai ter melhor compreensão desses micro-organismos. Mas a questão é a seguinte, eu já usei e uso na minha prática os probióticos, então também estaria sendo contraditória se eu falasse que eu não uso, que eu não aplico, que eu sou contra. Na verdade, eu não sou contra, eu sou a favor do uso de probióticos consciente. Mas, como eu sou nutricionista, a minha ferramenta de trabalho é a dieta, são os nutrientes, eu sempre procuro trazer para esse lado e utilizar esses recursos quando realmente são necessários, quando eu avalio e vejo que o meu paciente precisa de um empurrãozinho para ele ter um resultado. E dependendo do paciente, às vezes entrar com suplementação não é positiva, porque ele vai se acomodar naquela situação de que o suplemento vai resolver o problema da vida dele, e a gente sabe que não é assim. Muitas vezes, para a gente ter uma mudança, é um conjunto de fatores que o indivíduo tem que seguir, de mudanças de hábitos de vidas, de suplementação, de várias coisas que a gente propõe para que ele chegue no objetivo ao qual ele procurou a gente para auxiliar. Bom, e aí, em que situações eu diria que o probiótico ele é proibido, né? Eu sempre comento aqui que a gente não tem, claro, na literatura, um público onde é contraindicado o uso de probióticos. A gente pode utilizar os probióticos no público infantil, no público idoso, em gestantes, tem estudos em imunodeprimidos mostrando resultados interessantes, apesar de ser um público que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, pelo maior risco de translocação dessas bactérias, né? Por ser
um indivíduo que o sistema imune ele não funciona adequadamente como de um indivíduo saudável, né? Independente do motivo, se é por conta de uma doença, de uma medicação, se vai ser de forma crônica ou aguda, aquela imunossupressão. Então, é um público que, particularmente, eu evito esse tipo de prescrição, porque eu tenho medo desse tipo de consequência. Mas a gente tem respaldo científico e eu acho que isso é muito importante no peso da decisão de cada profissional. E aí, quando eu falo de proibição, não é que é proibido, não pode, pelo amor de Deus, você não deve. Não é isso. É que a gente precisa ter mais cautela, pensar e pesar benefícios e consequências. Aquela balancinha que a gente tem em cada decisão que a gente toma de cada paciente sobre suplementação, sobre alguma intervenção, sobre alguma estratégia nutricional um pouco mais radical, que a gente tem que pesar benefícios e consequências. O que vai ser melhor para aquele paciente? E às vezes chegar na conclusão de que para aquele paciente específico, aquela intervenção, aquela estratégia, ela vai ser mais maléfica do que benéfica. Então é melhor a gente não utilizar. Então, eu trabalho dessa forma, não sei como vocês trabalham, até se vocês quiserem compartilhar aqui, se vocês também fazem essa balanceia interna, coloca aqui pra mim pra eu não me sentir sozinha. Bom, mas voltando aqui pro vídeo, o que acontece? Existem algumas situações de disbiose onde a gente tem claramente um aumento da permeabilidade da barreira intestinal. Isso pode ser visualizado por meio de exames bioquímicos, apesar da gente não ter exames muito eficientes, né? Eles têm algumas falhas, como avaliar a zonulina. Tem também um exame de dosagem urinária que faz um teste de lactulose e manitol. E se a gente encontrar na urina a lactulose, significa que a gente tem aumento da barreira intestinal, porque esse elemento ele não é absorvido pelo nosso intestino, né? Então ele é eliminado, ele é pouco absorvido. Então quando a gente encontra ali uma quantidade acima dos valores de referência, significa que a gente tem aumento dessa permeabilidade. E o próprio sequenciamento da microbiota intestinal, ele de forma indireta pode nos trazer essa informação, de acordo com algumas características que eu vou deixar aqui para vocês no card o vídeo que eu gravei falando sobre o sequenciamento da microbiota intestinal, tá? O que acontece? Quando a gente tem aumento da permeabilidade da barreira intestinal, a gente perde o filtro do que fica do lado de fora e o que entra. Nessa situação, a gente tem uma maior probabilidade de que haja uma translocação desse probiótico para dentro do nosso corpo. Lembrando que existe uma barreira física entre a gente e os micro-organismos. Eles devem ficar no lumen intestinal. Eles não foram projetados para estar dentro do nosso corpo. Se eles entram, eles vão ser atacados, porque eles são considerados o quê? Um inimigo. Então, eles têm que ficar ali com esse certo distanciamento, né? Somos amigos, mas espera aí, uma certa distância faz bem, né? Para que a gente tenha essa harmonia. Então, se a gente tem translocação dessas bactérias, a gente pode gerar uma resposta imunológica inflamatória, que, né, é o mesmo caso dos indivíduos imunossuprimidos, só que no caso dos imunossuprimidos, essa resposta ela pode ser muito exacerbada e gerar até uma sepse, né, que é tal da infecção generalizada e que vai gerar internação, enfim, complicações muito graves. Então, a gente pode ter esse cenário. Então, alguns públicos, a gente tem que ter essa cautela. O segundo público que a gente tem que ter cautela, que é muito o caso também dos pacientes que eu citei no vídeo aqui no início, que eu tive essa situação de efeito colateral exacerbado, é pacientes com grau de disbiose elevado, ou seja, o que é isso? Um grau de disbiose elevado. São pacientes que têm alterações em vários parâmetros da microbiota. Eu não tenho teste dessas pessoas. Na época não existia teste comercializado a nível clínico, apenas a nível de pesquisa. Então, não tinha nem como fazer um teste dessas pessoas para fazer a prescrição antes. Mas eu acredito que pelo perfil, pelo histórico, pelos sinais, pelos sintomas, por tudo que essas pessoas tinham em comum,
muito provavelmente elas tinham vários parâmetros importantes alterados. Quanto mais parâmetros a gente tem alterados, maior é a fragilidade dessa microbiota. Então, se a gente tem uma diversidade reduzida, um alto número de bactérias pró-inflamatórias, baixas quantidades ou até mesmo ausência das marcadoras de saúde, isso tudo leva a desproporção ali nos filos, e tudo isso leva a uma maior fragilidade do que uma pessoa que tem apenas uma única alteração. Então, eu acredito muito que o público que tem grau de disbiose muito elevado, com vários parâmetros afetados, eles podem não ser beneficiados com o uso do probiótico num primeiro momento. Primeiro, a gente tem que dar uma arrumada na casa para depois entrar com a decoração. Não adianta você colocar um lindo vaso de flor na sua mesa se ela tá entulhada de papel, tá suja, tá tudo bagunçado, tá tudo de pernas pro ar. A gente precisa sempre primeiro arrumar a casa para ir fazendo esse refino no tratamento e trazendo os benefícios que os suplementos trazem. Até um outro ponto aqui de atenção. Não sei se vocês têm essa conduta, se vocês já ouviram algum profissional falar dessa conduta. Quando a gente tem disbiose e a gente tem várias deficiências de nutrientes, talvez suplementar essas vitaminas e minerais deficientes nesse primeiro momento não seja o momento ideal, porque a gente precisa organizar essa barreira intestinal, esse intestino, essa funcionalidade, para que de fato a gente consiga fazer com que aquele corpo aproveite o máximo que ele consegue do suplemento que a gente está prescrevendo para o paciente, e assim não ter o desperdício do investimento do paciente e também ter uma maior efetividade do tratamento. Então, a mesma lógica se aplica à questão de suplementos na microbiota intestinal. Talvez adicionar probióticos no momento errado pode ser mais maléfico do que benéfico para o paciente. Um outro ponto é também no caso de SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Esses pacientes já estão com excesso de bactérias. Por que cargas d'água? Adicionar mais bactéria vai ser positivo para o seu paciente. Muito provavelmente, isso pode piorar o quadro do seu paciente e dificultar a recuperação dele do que se a gente esperar um momento mais oportuno para reequilibrar o que foi bagunçado por um antibiótico, por exemplo, se foi utilizado nesse tratamento. Então, a gente precisa ter uma linha de raciocínio de que nem sempre a primeira escolha de tratamento vai ser o probiótico e de que ele tem um momento ideal para ser aplicado e de que nem todos os pacientes vão ser indicados para utilizar o probiótico. Como, por exemplo, um indivíduo que aparentemente não tem doença nenhuma, é saudável desse ponto de vista de ausência de doença, mas tem uma disbiose ali com várias alterações, porque talvez ele não dê os substratos na quantidade adequada para essa microbiota e tenha passado por uma antibiótico terapia recentemente e está sedentário, apesar de estar dentro do peso, tudo direitinho. Então, existem vários tipos de pacientes e cada paciente vai responder de uma forma. E uma coisa que eu gosto de alertar é que a microbiota, ela é como a digital. Cada uma tem a sua. Cada indivíduo, cada serzinho tem sua microbiota. Gêmeos univitelíneos que têm o mesmo DNA não têm a mesma microbiota. É a única coisa que a gente consegue ter de diferente, até os gêmeos univitelíneos, né? Que carregam o mesmo DNA, mas eles conseguem ter a microbiota diferente. Isso é muito interessante e a gente ainda não sabe exatamente o porquê que acontece isso, né? Bom, mas o que acontece? Cada um tem a sua microbiota e a gente não sabe como cada microbiota responde aos probióticos. Cada um vai responder de uma forma. Tem gente que tem efeito colateral, tem gente que não tem nenhum efeito colateral, tem gente que às vezes no primeiro momento não vai sentir nada e depois de um tempo de tratamento começa a sentir os efeitos colaterais. Tem pessoas que podem ter translocação, outras não. Então, tudo vai depender da situação do paciente. E é sempre importante a gente analisar caso a caso
pensar em como funciona aquele corpo bioquimicamente, fisiologicamente falando, porque a gente aprendeu isso na faculdade, não foi à toa, para a gente entender o melhor momento de entrar com as estratégias nutricionais, os suplementos de vitaminas, minerais, probiótico, prebiótico, enfim, o que você utilizar como intervenção, até mesmo fitoterápicos e outros elementos que você trabalhe, né, nessa prescrição. Bom, esse vídeo foi para esclarecer e tentar tirar um pouco da cabeça de vocês, quebrar essa crença de que ai, probiótico é bom, ai, prescreve probiótico para todo mundo, ai, todo mundo precisa de probiótico, ai, todo mundo precisa de fórmula igual de probiótico. Não. Tudo tem que ser personalizado. Às vezes o probiótico X é ótimo para fulaninha, mas para ciclaninha não é bom. Então a gente precisa parar de querer protocolos engessados, fechados, igual para todo mundo, porque não tem como quando a gente está falando de uma coisa que é diversidade e a diferença entre os indivíduos é muito maior do que questões genéticas e outros elementos que a gente tá aprendendo a lidar ou já sabe até lidar na nossa prática clínica. Então, cada ser é único, cada microbiota é única, cada microbiota responde de um jeito. A gente pode ter pacientes imunodeprimidos que vão responder super bem ao probiótico e outros que vão ter efeitos negativos como a sepse. Então, a gente precisa pesar sempre numa balancinha quando for pensar numa intervenção, se aquilo vai ser mais benéfico ou mais maléfico para aquele paciente em questão. E assim, fazer a prescrição se julgar necessário. Lembrando que não tem certo, não tem errado, tem a conduta pessoal de cada um, tem o estudo, o embasamento científico que a gente tem a obrigação de ter, né? Porque a gente sai da faculdade, continua estudando, se atualizando. A gente tem vídeos aqui incríveis no canal justamente para te ajudar nos seus estudos, porque eu leio muito sobre esse tema, para você não precisar ficar procurando no PubMed um monte de artigo. Para você já vir aqui encontrar as respostas para as suas perguntas, porque aqui a gente tenta trazer todas essas dúvidas bem respondidas para auxiliar nos seus estudos. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. É um pouco polêmico, eu espero que você não se desinscreva desse canal, pelo contrário, se inscreva. A gente gosta também de polêmica. Mentira, tô brincando. Eu sou super de boa. Mas se inscreve aqui também no canal para você ficar por dentro desses e de outros tipos de vídeo. Manda para sua amiga Nutri que tem dúvidas ou que sempre prescreve probiótico também. Vamos ajudar o nosso colega? Quanto mais a gente fortalece a nutrição, mais ela fica melhor para todos nós. Um grande beijo, até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Tchau!